mulher de Deus para um tempo como esse. A graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui em mais um Talk para Elas e você sabe que você é sempre muito bem-vinda. Nós vamos hoje meditar no texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde fala sobre os dois fundamentos, um grande ensinamento que Jesus nos deu. E ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Mas ela caiu. E grande foi a sua ruína. Nós sabemos que Jesus disse isso, né? Aquele que me ama é amado do meu Pai. O meu verdadeiro discípulo é aquele que faz o que eu vos mando. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos entender que não é só uma poesia, é uma atitude, né? É uma vida de rendição. Então, Jesus, ele nos deixa esse grande ensinamento. A gente sabe que construir fala sobre nossa grande responsabilidade. Construir não é algo que você vai lá e compra. Eu comprei essa casa, nossa, descobri. Não, ele não está ensinando a partir dessa premissa. Ele está ensinando sobre construção. Ele está dizendo assim, é você que vai fazer. É você. Somos nós que decidimos que material usar. Somos nós que decidimos onde construir. E nós sabemos que a rocha é o Senhor Jesus. Agora, o texto é muito interessante porque ele coloca essas duas casas diante das mesmas circunstâncias. As chuvas, os rios transbordando, os ventos, só que o que aconteceu com uma e outra é bem diferente. Uma teve resiliência, a outra não. A outra caiu. E nós sabemos que chuva é coisa de Deus. A questão é quando tudo sai do controle. Muitas vezes até aquilo que deveria ser bom para nós, para nossa casa, às vezes dinheiro, às vezes filho, às vezes amigos, tudo é bom, mas tem medida. Porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. É óbvio que filhos não. Filhos são bênção do Senhor. Mas a gente vê famílias, casas, se desfazendo por pouco dinheiro e também por muito dinheiro. Não sabem transicionar. Nós vemos casas sendo destruídas, às vezes, não por causa de um filho, mas depois da chegada de um filho. Não por ele ter culpa, mas porque a estrutura do matrimônio não suportou. Por quê? Porque estava frágil, estava fragilizado, estava sensível, né? Estava sendo construído tudo sobre algo muito vulnerável. Então nós temos que ter cuidado, até mesmo com as bênçãos, até mesmo com aquilo que é bom. Quantidade de amigos é maravilhoso, mas será que não está roubando o tempo da nossa casa? Porque o que acontece? As chuvas demais, e esses dias eu até ouvi isso, né? Como aqui no estado, recentemente, nosso estado sofreu muito com as fortes chuvas, prolongadas, e as pessoas falando, muitos falam, cadê Deus? Mas Deus não tem culpa da corrupção. Deus não tem culpa de que as pessoas jogam sofás, geladeiras e tudo em todos os canais. Nós não podemos responsabilizar Deus por essas coisas. São coisas que nós mesmas construímos, nós colocamos lá. Então, a Bíblia diz que esse excesso de chuva, ele faz os rios transbordarem. E esses rios, por causa dos ventos fortes, eles tiveram ímpeto contra aquelas casas. E elas tiveram fins diferentes. Uma vira história e a outra vira lenda. Sabe, ruínas fala de algo com pouca forma, sensivelmente informe. É quando você chega num lugar, você vê algo, mas você precisa de uma instrução para entender o que ali esteve. Você precisa de ter uma explicação quando a gente viaja para algum lugar
E alguém fala, ah, aqui foi um castelo, aqui foi casa de não sei quem, essa pedra aqui foi de não sei o que lá. Então, nós precisamos de instrução, porque ao olho nu a gente não consegue entender o que aquilo significou. Então, a casa que caiu e foi grande a sua ruína, ela ficou assim, desconfigurada. Ninguém sabe o que ali já existiu. Agora, a outra casa, ela resistiu. Mas às vezes a gente não tem jogo de cintura para lidar com as tempestades. A Bíblia diz que aquela casa também sofreu, mas ela não caiu. Talvez você esteja angustiada por conta das tempestades, minha irmã. Tem batido a sua casa. Talvez você tenha visto rios enchendo recentemente e dando com violência contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Nossa casa às vezes não cai, mas ela sofre danos. Sabe, às vezes da umidade, às vezes da goteira, às vezes desconfigura alguma coisa, estraga um portão. As tempestades, elas corroem, mas são coisas que nós podemos reparar. Mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus, não cai. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você esteja fixada, sua casa esteja sendo construída, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esteja sendo construída com sabedoria na rocha, que é Jesus. E se porventura recentemente tem passado aí um vento, os rios, as águas têm cercado você, têm deixado sua vida, sua família ilhada por um tempo, faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Deus abençoe você, fique com Deus. Tchau. Sou mulher.